Olá, Thiago Navarro aqui falando. Eu gravo esse vídeo no dia 19 de maio de 2020. Estou gravando porque muitas pessoas me pediram, vários seguidores, alguns amigos também fizeram contato comigo e me pediram para falar do lockdown em Campos. O que eu acho, quem que eu apoio, eu sou a favor de quê? Eu achei interessante algumas pessoas me perguntando isso, porque normalmente as pessoas baseiam suas opiniões rigidamente em dois lados. Ser a favor do presidente, ser contrário ao presidente, ser a favor do governador, ser contrário ao governador, ou ser a favor do prefeito e ser contrário ao prefeito. Primeira coisa que eu queria deixar muito claro nesse vídeo. Gente, é uma situação mega complexa. Não é fácil. Não é questão de defender ou não defender. É questão de ser realista. De pensar realmente no que está acontecendo. Nossa geração, as pessoas que estão vivas hoje no planeta, nunca passaram por isso. É inédito. Eu ouso dizer para vocês que é inédito para a humanidade. Por quê? Já tivemos outras guerras, Primeira, Segunda Guerra Mundial, já tivemos outros conflitos aí pelo mundo, mas algo tão global e tão rico de informações que está acontecendo agora, eu não conheço. Eu sinceramente acho que a gente está vivendo um momento sem precedentes na história da humanidade. Não é o mais terrível, não considero ser o mais terrível, o mais mortal também. Mas é generalizado. Eu não imagino hoje um pedacinho, um cantinho do mundo que não conheça, que não saiba o que está acontecendo pelo planeta Terra. Então o coronavírus é um assunto complexo, é um assunto difícil e é um assunto que não pode ser resolvido numa frase de 5 palavras. Tem gente que diz que cloroquina resolve os problemas. Tem gente que diz que na cidade tal não teve isolamento e está tudo certo. Não é assim que funciona, gente. Não mesmo. É muito mais complexo que isso. Com relação ao lockdown em Campos, eu considero uma medida extrema, uma medida ruim, mas uma medida necessária. Necessária para o que a gente viu ao longo dessas semanas na cidade. Mas lockdown para mim não é prioridade agora. Eu não acho, apesar de ser ruim, apesar de eu entender muitas pessoas que são contrárias e que foram para as ruas no domingo para manifestar, tivemos lá alguns atos falhos, né, nessas manifestações, mas assim, o que eu acho que é muito importante agora, e a gente deve destacar, o hospital de campanha no município está atrasado a sua entrega. E o governo do estado é o responsável. Prefeitura de Campos. Falta aqui no município uma boa gestão dos recursos financeiros e transparência. Primeira coisa, a Prefeitura de Campos é uma péssima administradora de recursos financeiros. Exatamente isso. Gasta-se de maneira descontrolada, desvinculada com uma gestão de prioridades, ou seja, de pensar a longo prazo, pensar naquilo que é mais importante. Então a gente vê uma série de medidas sem se entender muito bem, nomeações de pessoas sem vínculo agora nesse momento com a saúde. Então a gente, por um lado, sabe que precisa do dinheiro, mas gastamos mal. Gastamos, que eu digo, a administração pública, o prefeito. O prefeito gasta mal. Ele não tem um senso de prioridade naquilo que é mais importante ser gasto. E a outra coisa é a transparência. Além do que eu acabei de falar, falta transparência. Falta você receber as informações ou ter acesso às informações e acreditar nelas. Porque a gente precisa disso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2019, o prefeito Rafael Diniz falou que iria diminuir o salário dele. Não me recordo agora se era 10% ou 20%. Dele e da vice-prefeita. Isso a partir de janeiro de 2020. Você não tem como consultar isso. No site da prefeitura, no
no espaço onde você consulta os salários dos servidores, do próprio prefeito, estava funcionando o ano de 2020 e não está mais. Então a gente tem até dezembro de 2019 lá. Será que ele realmente reduziu o salário dele? Ou será que ele está escondendo isso? Agora, a gente está no mês de maio de 2020. São 5 meses, é quase a metade de um ano. E por que não tem essas informações lá de 2020? Não acredito que seja tão difícil assim. A gente está falando de um site, disponibilizar informação na internet. Então, repito, Campos gasta mal seus recursos, não tem prioridade, fora os vários casos de suspeita de corrupção, TCE fazendo investigação para ver se tem superfaturamento em várias questões da merenda escolar e falta transparência. Nós não somos bons nisso, o município depende muito disso aqui, transparência. Dessa forma, qualquer atitude que o prefeito toma passa a ser, no mínimo, passa a ser questionável. Eu quero citar aqui um exemplo. Eu vi uma reportagem muito interessante. É outro universo, não é uma comparação, é um exemplo. Na Nova Zelândia tem uma primeira-ministra lá, é uma mulher, se eu não me engano, o nome dela é Lucinda, acho que é Lucinda. E fizeram uma reportagem com um morador da Nova Zelândia que é brasileiro. E ele falou o seguinte na reportagem. Ele foi perguntado: o que você vai fazer em relação à sua vida profissional, seu dia a dia, o que você vai fazer? Aí o brasileiro respondeu assim: olha, eu vou fazer o que a primeira-ministra falar, porque eu confio nela, porque ela tem gabarito para falar, ela dá o exemplo, a gente acredita no que ela fala, ela mostra todas as contas, ela mostra tudo que faz, então o que ela pedir, eu vou fazer. Perceberam no detalhe o que eu quero dizer? Nós não temos governantes nos quais a gente pode confiar. E isso é muito ruim, isso é muito problemático. Por isso que as pessoas ficam por aí atacando e se defendendo com base numa coisa só, o que é prejudicial para o diálogo, para a conversa. Então, é essa mensagem que eu queria deixar, especialmente quando eu digo sobre dialogar. A gente precisa disso, a gente precisa conversar, interagir, ouvir mais, entender mais e pensar sempre na solução. Fiquem na paz.